Meus caros amigos, essa é uma apresentação para toda a comunidade do Centro Universitário de Brasília, nesse momento difícil pelo qual o Brasil e, na verdade, todo o mundo está passando. Apesar de toda a cautela que nós devemos tomar, máscara, aqui mesmo tem pouquíssima gente, só eu, o reitor Getúlio Lopes e os três cinegrafistas, a vida, no entanto, não pode parar. E, portanto, nós estamos aqui seguindo viagem da maneira que é possível, utilizando os meios tecnológicos para levar à comunidade acadêmica as informações e as aulas necessárias para a continuidade do curso. Como essa não é uma aula apenas para a comunidade jurídica, eu escolhi um tema mais abrangente, um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil, para que eu possa tratar temas da atualidade e que são relevantes para a compreensão da vida no mundo contemporâneo. Portanto, um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil. Evidentemente, ao falar, num dia como hoje, de um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil, não é possível deixar de mencionar algumas palavras acerca do grande tema da atualidade, que é esse vírus Covid-19, esse novo coronavírus e a síndrome respiratória que ele pode provocar, inclusive com grau de letalidade. Como todos nós sabemos, o mundo vive nesse momento uma pandemia que foi declarada como tal em 11 de março passado pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que uma nova doença com alto poder de contágio se espalhou pelo mundo. Já são mais de 500 mil casos, com 24 mil mortos. A Itália foi o país mais afetado, tem 85 mil casos e 8.200 mortes, isso hoje, dia 26 de março. A China, onde a doença começou e aparentemente já está arrefecendo, foram 81 mil casos, com 3.200 mortes. E os Estados Unidos, que agora parecem ser o epicentro da doença, já registrou 84 mil casos, com 1.261 mortes. No Brasil, foram até agora cerca de 3 mil casos e 80 mortos. Essa é uma doença de letalidade baixa junto à população mais jovem, mas extremamente perigosa, sobretudo para as pessoas mais idosas. Essa é, portanto, a maior crise de saúde pública, a maior crise sanitária da nossa geração. O grande esforço que a maioria dos países está fazendo é para o chamado achatamento da curva. Agora todo mundo vai se tornando especialista em estatística. A ideia de achatamento da curva significa, essencialmente, procurar evitar que gente demais fique doente ao mesmo tempo e, com isso, sobrecarregar os sistemas, os serviços de saúde, os serviços médicos em geral, onde se teme não vai haver leitos em UTIs em quantidade suficiente, nem tampouco ventiladores e respiradores em quantidades suficientes. Para conseguir esse achatamento, a maior parte dos países está tomando providências importantes, como o isolamento das pessoas que apresentam sintomas, quarentena de boa parte da população, distanciamento social e fechamento de boa parte das atividades, desde escolas até, em muitos casos, aeroportos. Portanto, a vida de todos nós está sendo impactada. De escolas a restaurantes estão fechados. Essas decisões não são simples, como ainda ontem alertava o economista e professor Marcos Lisboa. Parte da sociedade tem que sair de casa, eventualmente até os professores, porque senão não vai haver água, não vai haver
eletricidade, não vai haver transporte, não vai haver infraestrutura. Os caminhoneiros têm que trabalhar, senão vai haver um enorme desabastecimento. A questão das escolas públicas, sobretudo nas comunidades carentes, é um problema, porque as crianças dependem da merenda, muitas vezes, para se alimentarem. Portanto, nós não estamos lidando com um problema que comporte soluções muito singelas, nem totalmente lineares. Essas soluções, evidentemente, cabem às autoridades sanitárias e, portanto, eu não vou aqui entrar em tecnicalidades, nem muito menos no debate sobre a extensão que deve ter essa quarentena. O que apenas me parece óbvio é que o país deve ter uma orientação que valha para todos simultaneamente. A pior coisa que pode existir numa hora dessa são orientações conflitantes. E para terminar esse tópico, numa visão realística, o mundo e o Brasil precisam estar preparados para uma recessão econômica que é o day after dessa enorme crise sanitária, essa enorme crise de saúde pública. As empresas já empobreceram, já tiveram perda do seu valor, a Bolsa de Valores no mundo inteiro caiu, no Brasil já caiu cerca de 30%, pessoas estão perdendo o emprego, as pessoas na informalidade vão viver situações extremamente difíceis. Portanto, vai ser necessária uma atuação generosa, criativa e equilibrada, que, sem descurar das nossas obrigações de responsabilidade fiscal, sejam, no entanto, capazes de fazer face a essa emergência. Eu acho, e concluindo esse tópico, que se nós vamos sair materialmente empobrecidos e vamos nos recuperar, penso que talvez possamos sair espiritualmente mais elevados. O mundo vivia uma enorme onda de individualismo e de indiferença em relação ao outro, inclusive em relação à abissal desigualdade que existe no mundo. E este fenômeno, eu penso, do coronavírus, nesse mundo exacerbadamente individualista e indiferente, demonstrou, no entanto, que a solidariedade passa a ser, em muitos casos, uma questão de vida ou de morte. E, portanto, há alguma possibilidade de nós sairmos dessa tragédia sanitária melhores e maiores do que entramos. Eu dividi essa apresentação, como falei inicialmente, em duas grandes partes. Um olhar sobre o mundo e depois um olhar sobre o Brasil, em que procuro analisar alguns dos grandes fenômenos contemporâneos que nos afetam globalmente e que nos afetam localmente. E, portanto, começando com a parte 1, um olhar sobre o mundo, eu gostaria de expor, com a brevidade possível, 3 temas que considero chaves para a compreensão da atualidade. São eles: a revolução tecnológica, a crise da democracia e a mudança climática ou o aquecimento global. Nós começamos, então, pela revolução tecnológica, ou também chamada de revolução digital, que verdadeiramente produziu uma transformação extremamente profunda na maneira como nós vivemos, na maneira como nós fazemos uma pesquisa, como nós fazemos compra, como nós compramos uma passagem, como nós reservamos um hotel. Nós vivemos sob uma nova realidade e sob um novo vocabulário, com palavras que identificam utilidades que até ontem nós não conhecíamos e sem as quais já não saberíamos viver. Eu fiz uma pequena lista aqui desse novo vocabulário. Google, a vida já foi possível sem dar um Google. WhatsApp, Uber, Dropbox, Skype, Instagram, que no Brasil ficou um pouco perigoso, Facebook, Twitter, Amazon, iTunes, Netflix,
YouTube e, para os solteiros, ainda tem Tinder. As empresas mais valiosas do mundo já não são mais como eram anteontem as que exploram petróleo, como a Esso e a Shell, ou as que fabricam carros, como a General Motors e a Ford, ou as que produzem equipamentos e utilidades, como a General Electric. As grandes empresas do mundo, hoje as mais valiosas são Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft. Tanto inovações e avanços tecnológicos assinalam esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, da internet das coisas. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. E até o futuro próximo, hoje em dia, se tornou imprevisível. Aliás, há uma passagem interessante que o Yuval Noah Harari narra no livro dele, que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida sobre qual escolher, o Google é capaz de fazer essa escolha melhor do que ela ou ele, apenas cruzando as informações que já detém acerca dos gostos e preferências de cada um. Eu mesmo escrevi a lápis ao lado, na margem do meu livro, dizendo: prefiro errar sozinho. E já agora se fala na 4ª Revolução Industrial. A primeira simbolizada pelo vapor, a segunda pela eletricidade, a terceira pela internet. E agora, a 4ª Revolução Industrial, ela é produto da fusão da tecnologia da informação com a biotecnologia, produzindo uma aproximação, uma mistura entre o físico e o virtual, o mecânico e o humano. A seleção natural vai começando a ser substituída pelo desenho inteligente. Em breve, estaremos redefinindo o significado do que é ser humano. Essas inovações e avanços tecnológicos trazem inúmeras comodidades, trazem promessas de longevidade, mas também trazem inúmeros problemas, riscos e ameaças das quais nós precisamos estar conscientes. A internet, por exemplo, que consegue conectar simultaneamente bilhões de pessoas em todo o mundo, ela, no entanto, tem sido também o cenário de campanhas de ódio, campanhas de difamação, campanhas de desinformação e o assustador deepfake, que é poderem me colocar aqui, me dirigindo a vocês e colocando na minha boca palavras que eu nunca pronunciei. A biotecnologia, ela traz inúmeras perspectivas para a medicina, mas também traz o risco sempre presente da eugenia, os riscos da engenharia genética e da tentação de se criar, por manipulação genética, super-homens mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes e assim potencializando ainda mais a desigualdade já existente no mundo. A inteligência artificial, com todas as suas promessas, precisa contornar os riscos de reproduzir preconceitos e discriminações que existem na sociedade, porque a inteligência artificial, ela ainda não tem consciência, portanto, ela é alimentada com as informações que os seres humanos fornecem, e mais do que isso, o risco imenso do desemprego pela extinção de um conjunto de empregos tradicionais, e pessoas que ocupam essas posições não têm mais condições, muitas vezes nem idade, de se adaptarem a essa nova economia da tecnologia e economia do conhecimento. Sem falar os enormes riscos para a privacidade. As grandes empresas de tecnologia, hoje em dia, elas detêm não apenas os nossos dados pessoais,
seu nome, seu endereço, o nome da sua mulher, dos seus filhos, sua conta bancária. Por ali transitam os nossos pagamentos, a nossa declaração de renda. Como, além disso, elas também têm informações sobre o que nós navegamos na internet, quais são os nossos interesses, quais são as nossas pesquisas, quais são as nossas preocupações, quais são os nossos medos, o que evidentemente permite uma imensa invasão de privacidade, além de permitir o que se chama de microtargeting, que é uma propaganda, uma publicidade, seja comercial, seja política, dirigida diretamente às pessoas. Portanto, e encerrando esse tópico dedicado à revolução tecnológica e à revolução digital, nós precisamos ter a consciência e a preocupação de mantermos a revolução tecnológica dentro de uma trilha ética, dentro de uma trilha humanista, para que ela sirva aos grandes objetivos da humanidade, em lugar de poder ser utilizada para fins destrutivos. O segundo tema que considero definidor da nossa época ou desse momento da nossa geração é a crise da democracia, ou o que muitos têm se referido como recessão democrática. A democracia constitucional, a democracia liberal, foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado as principais alternativas que se apresentaram ao longo do século: comunismo, fascismo, nazismo, regimes militares, fundamentalismos religiosos. O mundo passa do século XX para o século XXI com mais de uma centena de países estruturados sob um modelo democrático. Nos últimos tempos, no entanto, alguma coisa parece não estar indo bem. Há uma onda, na verdade, há três ondas que se tornam perigosas quando elas se superpõem. Uma onda conservadora, uma onda populista e uma onda autoritária. Os exemplos foram se acumulando ao longo dos anos. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, uma multiplicidade de países em que os pilares da democracia foram sendo corroídos. O que há de diferente na recessão democrática nessas partes do mundo e o temor de contágio que isso traz é que a erosão das instituições democráticas não vem de generais, dos seus soldados e de golpes militares. A erosão da democracia tem sido causada por agentes políticos eleitos, primeiros ministros e presidentes eleitos pelo voto popular. Em seguida, e paulatinamente, é que vêm as medidas que vão produzindo essa erosão dos pilares da democracia, como, por exemplo, perseguição a líderes da oposição, mudança das regras eleitorais, cerceamento da imprensa, modificações na Constituição com abuso de poder por parte das maiorias, esvaziamento e empacotamento das Cortes Supremas. O que há de singularidade nesses precedentes que eu citei, desses países, é que nada vem de um golpe só, de um movimento só. É que tijolo por tijolo, com medidas que individualmente não parecem afrontar a democracia, mas que no seu conjunto efetivamente a descaracterizam, é que este processo de erosão democrática, de recessão democrática, de legalismo autocrático ou de democracias iliberais vem se consumando no mundo, com causas diversas. Há causas políticas, porque os sistemas eleitorais já não conseguem mais dar voz e relevância à cidadania. Há em todo o mundo um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil e, portanto, esta falta de sintonia entre representantes e representados leva a algum descrédito da política e, portanto,
a valorização dos outsiders, dos que são anti-establishment, dos que são, aspas, contra tudo isso que está aí, fecha aspas, mesmo quando não tenham verdadeiramente uma proposta edificante ou capaz de conduzir adequadamente um país. Há causas econômico-sociais ligadas em algumas partes do mundo ao desemprego, em outras partes do mundo à perda de perspectiva de ascensão social, e há um fenômeno que eu chamei de cultural identitário, que é um fenômeno curioso, que é um grande, eu penso, contingente de pessoas não professa este credo cosmopolita, igualitário e multicultural que impulsionou a agenda progressista, da qual eu mesmo sou militante, dos direitos humanos, da igualdade, do movimento feminista, das ações afirmativas em favor de negros, do reconhecimento dos direitos dos grupos LGBT, da demarcação das terras indígenas, do respeito às pessoas transgêneros. Portanto, há um contingente de pessoas que nós não conseguimos. Na vida não basta vencer, você precisa convencer. E parte das pessoas que não ingressaram nessa onda progressista também alimentaram um certo ressentimento que resultou nessas escolhas conservadoras, populistas, quando não autoritárias. A internet, que no início se imaginou que pudesse ser a grande esfera pública de deliberação de que falava o importante filósofo Jürgen Habermas, na verdade, hoje é palco daquelas distorções a que me referi, das campanhas de ódio, de desinformação, de difamação e do fake news. E, no topo de tudo, há um fenômeno que não pode ser descurado, que é a China, que é um modelo autoritário, tisnado pela corrupção, mas de vertiginoso sucesso econômico e social, tendo tirado milhões de pessoas da linha da miséria absoluta. Portanto, as democracias contemporâneas, elas estão num momento de crise que exige reflexão, exige talvez redesenhos institucionais para que ela volte verdadeiramente a ser um projeto de autogoverno coletivo em que as pessoas se sintam verdadeiramente participantes. E o terceiro e último tema de um olhar sobre o mundo deve recair sobre a questão da mudança climática ou do aquecimento global, que é considerado uma das questões definidoras do nosso tempo e do próprio futuro da humanidade. Há dois grandes problemas no enfrentamento da mudança climática, do aquecimento global, do risco ambiental que eles representam. O primeiro desses problemas é uma certa ignorância misturada com ceticismo relativamente à existência de um real problema aqui. Mas a verdade é que boa parte dos cientistas, a quase totalidade dos cientistas, reconhece que a mudança climática é um problema e que ela é causada, sobretudo, pela atuação humana. Portanto, a posição negacionista é, na verdade, uma posição com algum grau de obscurantismo, porque se confronta com toda a ciência que tem sido produzida nessa matéria. O segundo fator que dificulta que se tomem as providências e que se concebam as soluções, que na verdade são urgentes, é que os impactos ambientais que se produzem hoje, as emissões de gases de efeito estufa que se produzem hoje, elas só vão efetivamente alterar o meio ambiental de forma grave daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, daqui a uma ou duas gerações. É o que se chama de climate lag.
e, por isso, esta demora nos efeitos funciona em alguma medida como um desincentivo para essas medidas que são urgentes e que têm custos econômicos e custos políticos que muitas vezes os governantes não querem suportar. O aquecimento global, como se sabe, ele é produzido, sobretudo, pelo chamado efeito estufa, que é muito mencionado e nem sempre adequadamente explicado, e eu vou gastar um minuto aqui. Efeito estufa é o processo natural de aquecimento da superfície da Terra. Quando a energia solar chega à atmosfera, chega à Terra, ela é refletida de volta para o espaço. Porém, parte dessa energia fica retida na atmosfera por gases que existem na atmosfera e que são conhecidos como gases estufa. Os mais conhecidos, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozônio. Essa energia solar que é absorvida, que é retida na atmosfera, é que mantém a Terra numa temperatura compatível com a vida humana. Portanto, esse é um processo natural. O que aconteceu no mundo progressivamente depois da Revolução Industrial foi o incremento da quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos para a atmosfera, notadamente por conta dos combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão e petróleo, sobretudo, mas também pela pecuária, pela agricultura, pelos modos de utilização da terra e pelo desmatamento. Portanto, o aumento exponencial desses gases de efeito estufa na atmosfera, causado sobretudo por esses fatores, aumentou significativamente o aquecimento da Terra, a temperatura da Terra. E isso é que está produzindo consequências importantes, consequências graves, que incluem, por exemplo, além do aumento da temperatura global, o aquecimento dos oceanos, aquecimento dos oceanos e elevação do nível do mar, colocando em risco as cidades oceânicas, o derretimento das calotas polares na Groenlândia e na Antártida, a retração das geleiras, a extinção de espécies e um número importante de fenômenos climáticos extremos que nós temos assistido, como furacões, enchentes e ondas de calor. Na Amazônia, inclusive, sobretudo a Amazônia brasileira, 60% da floresta amazônica fica no Brasil. A floresta amazônica é o maior armazenador de carbono e, portanto, ela tem um grande papel na mitigação da mudança climática. Na Amazônia brasileira, quase 20% da sua área já foram comprometidas nos últimos... 20% da sua área já foi comprometida nos últimos 40 anos, aproximando a floresta de um tipping point, de um momento de transição em que há risco de ela começar um processo de savanização, de desertificação e deixar de cumprir o papel importante que ela tem, como disse, no armazenamento de carbono, no ciclo da água e no regime de chuvas de todo o continente sul-americano. Se nós não zelarmos pela preservação da Amazônia, em 100 anos a floresta não existirá mais, com um impacto devastador para o Brasil e para o mundo. A floresta amazônica é um ativo a ser preservado e não um passivo a ser eliminado, a ser destruído. É preciso, portanto, que a agropecuária que se desenvolve na região seja autossustentável, não haja expansão das fronteiras de desmatamento e que se crie uma bioeconomia da floresta com ciência, com tecnologia, com pesquisa, com investimentos, para que se
faça a utilização de todos os recursos da quarta revolução industrial na geração de riqueza sustentável para a Amazônia e para as comunidades que lá vivem. Há um cientista brasileiro, um climatologista brasileiro, Carlos Nobre, que tem propostas relevantes sobre esse assunto, recentemente expostas no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Portanto, não se deve tratar com desimportância este fenômeno que é a mudança climática, também referida como aquecimento global, e as consequências relativamente à extinção de espécies daí decorrente. Nós estamos lidando com uma questão que envolve o futuro da humanidade e que envolve o que se chama de justiça intergeracional. O desenvolvimento sustentável significa que uma geração deve acudir às suas necessidades sem comprometer as necessidades das gerações futuras, e nós precisamos ter a consciência disso para não entregarmos um país devastado, um universo, na verdade, um planeta devastado para as novas gerações. Há 3 grandes documentos internacionais que procuram enfrentar este problema: a Convenção Quadro, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Estes são os 3 grandes temas, eu diria, que destaquei da atualidade mundial, da vida contemporânea, que acho que num ambiente universitário, num ambiente acadêmico, deve estar no radar e nas preocupações e nas reflexões de todas as pessoas que aqui habitam. E agora nós passamos à segunda parte da nossa conversa, que diz respeito a um olhar sobre o Brasil. A primeira observação que eu gostaria de fazer ao tratar do Brasil de uma maneira geral é enfatizar que eu não falo de política. Ninguém vai ter nenhuma pista das minhas preferências, se eu votei em A, se eu votei em B, se eu votei em C ou se eu votei em branco. Eu me preocupo com as instituições, o seu aprimoramento e a sua defesa. Portanto, pensar o Brasil para além do varejo político é talvez o grande objeto de reflexão na minha vida pública. Ao começar a pensar o Brasil, eu, que tenho uma visão construtiva e positiva da vida em geral e do país em particular, gostaria, no entanto, de enfatizar um diagnóstico que considero extremamente severo, porém necessário, que é um pouco identificar algumas das causas pelas quais nós nos atrasamos na história. E eu vou começar em 1960. Nesse ano, o Brasil tinha 2,5 vezes o PIB per capita da Coreia do Sul. Vale dizer, a renda média de um brasileiro era mais do que o dobro da renda média de um sul-coreano. Pois bem, hoje, o PIB per capita do Brasil é 1/3 da Coreia, segundo estudos do professor Armínio Fraga. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao olhar para o Brasil é reconhecer que nós erramos muito nesses últimos 60 anos. E eu gostaria, portanto, de começar o meu olhar sobre o Brasil refletindo acerca de 3 fatores, 3 causas que contribuíram para esse nosso atraso histórico e que ajudam a identificar o que nós precisamos fazer para superá-lo e desenvolvermos todas as potencialidades desse país extraordinário que é o Brasil e sairmos de todo esse processo histórico maiores e melhores. Penso que o primeiro erro, a primeira causa do nosso atraso foi o não investimento suficiente e adequado em educação básica.
Acho que esse foi o erro primário que nós cometemos. Lembrando que a universalização da educação básica, que inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, para quem é antigo como eu, primário, ginásio e o científico ou clássico, nós só universalizamos a educação básica 100 anos depois dos Estados Unidos. Nós estamos falando já dos anos 90, quando isso efetivamente começa a se universalizar no Brasil. E o que acontece é que quando você não consegue universalizar a educação básica e dar pelo menos ensino médio ao conjunto da população, as consequências vêm rapidamente. A primeira são vidas menos iluminadas, com menos informação, menos esclarecimento, com menos opções de trabalho, com escolhas existenciais mais limitadas. Em segundo lugar, você compromete a produtividade dessas pessoas. A produtividade do trabalhador brasileiro é inferior à dos nossos principais competidores. E, em terceiro lugar, quando você não consegue ter uma educação básica para todos e depois algum grau de ensino superior de ponta, você acaba tendo uma quantidade extremamente reduzida de pessoas que estejam pensando o Brasil com capacidade de formular soluções sofisticadas que o país precisa. Portanto, essa é a primeira causa que nos atrasou na história. Não investimento adequado em educação básica. Sequer a compreensão de que este é o primeiro e grande investimento na formação de uma nação. A segunda causa eu identificaria como sendo um excesso de estatismo e de reserva de mercado. Nós desenvolvemos, ao longo da história, desde o começo da industrialização, ali pelos anos 40, dentro do processo de substituição das importações, um modelo de capitalismo de Estado, que se justificava, no seu início, pela falta de capitalização da iniciativa privada. E por essa razão, as primeiras grandes empresas brasileiras acabaram sendo empresas estatais. Fábrica Nacional de Motores, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, depois, mais adiante, vem a Petrobras, o BNDES, antes BNDE. Portanto, o capitalismo no Brasil começa com um protagonismo do Estado que talvez fosse, em ampla medida, inevitável. E a iniciativa privada começa a se desenvolver e ela é protegida com reserva de mercado e uma economia relativamente fechada. O problema é que, ao longo do tempo, na medida em que o país se desenvolveu e esta política deu certo, eu penso que se possa dizer, em alguma medida, porque do final da Segunda Guerra até já avançados os anos 70, o Brasil teve um crescimento econômico exponencial, nós não soubemos fazer a transição para uma economia verdadeiramente aberta, de livre iniciativa, e mantivemos por muito tempo um Estado grande demais, gerando déficits sucessivos, e uma iniciativa privada excessivamente protegida por reserva de mercado e fechamento das fronteiras ou com tarifas extorsivas que, de certa forma, acabaram premiando a ineficiência e a incapacidade de competir internacionalmente. E aí criamos uma economia que, com as exceções importantes que confirmam a regra, não consegue ser competitiva no plano internacional. E um terceiro fator que eu identificaria para esse atraso que tivemos na história é o que eu gosto de chamar como
a apropriação privada do Estado por elites econômicas e políticas e burocráticas extrativistas que desenharam sempre e sempre políticas públicas que atendessem aos seus interesses e não políticas públicas voltadas para a inclusão social e a elevação do patamar de todas as pessoas no país. Portanto, nós estamos falando aqui das escolhas de investimento, dos financiamentos públicos, das desonerações, de quais foram historicamente os segmentos que se beneficiaram de um Estado que historicamente transferiu mais renda para os ricos do que para os pobres. E eu estou falando de políticas públicas, não estou nem entrando no mérito da corrupção, que infelizmente também tem uma trajetória profunda na história brasileira, embora tenha passado a ser enfrentada mais aberta e corajosamente nos últimos anos. A corrupção, ela não é ruim só pelo dinheiro que desvia. Ela é ruim, sobretudo, pelo conjunto de decisões erradas que se tomam pelas motivações erradas, sobretudo as propinas e as vantagens indevidas. Terminando esse tópico de um diagnóstico severo sobre o atraso histórico brasileiro, eu gostaria de acentuar que eu comecei a minha narrativa em 1960. De 1960 para cá, nós tivemos governos mais à esquerda, tivemos regimes militares, governos mais liberais, governos mais progressistas. Portanto, comecei em 1960 para que ninguém possa apontar o dedo para ninguém. Essa é uma culpa coletiva que nós precisamos repartir como um projeto de país que ainda não conseguiu chegar ao lugar que verdadeiramente deve desfrutar. E assim chegamos ao Brasil hoje. Na verdade, eu vou parar a minha análise um ano atrás para não dar nenhuma conotação política imediata a nada do que eu estou falando. As minhas preocupações são com o Brasil como projeto de país e com as instituições. Portanto, não estou me dirigindo a nenhuma pessoa, a nenhum partido, nem tampouco a qualquer governo. O que nós temos hoje no Brasil é ainda uma onda extremamente negativa. O trauma do impeachment, o avanço nas investigações sobre corrupção, um desemprego nas maiores taxas da história, uma recessão prolongada, perda de renda e uma certa mediocridade geral no espaço público gerou um quadro difícil, frequentemente identificado como tempestade perfeita. Uma tempestade econômica, uma tempestade política e uma tempestade ética que abalou, eu penso que se possa dizer, a autoestima nacional, a autoestima da cidadania que vive ainda hoje uma onda de extrema negatividade somada à polarização. Devo dizer, contudo, que essa onda negativa ela não me pegou. Não que eu feche os olhos para os problemas da atualidade, e eles não são poucos, mas pelo fato de que acho que nós estamos passando por um processo profundo de transformação política, social, econômica e, sobretudo, ética no Brasil. Como disse, não tem nada a ver, na minha visão, com governo e com eleições, mas um processo histórico que vem de baixo para cima. Um certo tipo de mobilização da sociedade e o fluxo histórico que tem conduzido esta sociedade a desenvolver uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo, e esta é a energia que muda paradigmas e que verdadeiramente empurra a história.
Antonio Gramsci, filósofo italiano, escrevendo no final dos anos 20, início dos anos 30, ele cunhou uma frase clássica que era: o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. Essa frase do Gramsci tinha um complemento frequentemente esquecido, em que ele disse: entre a morte do velho e o nascimento do novo, surge uma grande variedade de situações mórbidas. Este é o momento que nós estamos vivendo. Uma penosa transição de uma velha ordem em que se admitia como legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de recursos para uma nova ordem com instituições políticas e econômicas verdadeiramente inclusivas, em que não se aceita mais o inaceitável. Uma nova era com base na Constituição, fundada em livre iniciativa e distribuição justa de renda. Livre iniciativa, porque é a melhor fonte de geração de riquezas, e justa distribuição, porque um país existe para dar igualdade de oportunidade a todas as pessoas. Portanto, por tudo isso que eu estou me referindo aqui, a despeito das dificuldades dessa hora, eu sou convencido que nós estamos mudando paradigmas e fincando novos pilares para um futuro mais grandioso. Não havia como o Brasil se tornar verdadeiramente desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que se praticavam aqui. E, portanto, acho que os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar para amadurecerem e para se aprimorarem. E, portanto, porque é esse o processo histórico que vejo no Brasil, apesar das dificuldades dessa hora, eu tenho uma visão positiva e construtiva do que está acontecendo. Eu não tenho uma visão pessimista do personagem de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, do cidadão que foi ao médico e o médico lhe disse: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma ruim e tem outra pior. Ele disse: bom, então me dá a ruim primeiro. E o médico diz: você só tem 24 horas de vida. E ele pergunta: mas o que pode ser pior que isso? E o médico fala: estou para lhe falar desde ontem. Não é assim que eu penso o Brasil. Acho que nós temos andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. Ainda para dar uma conotação positiva, eu penso, ao momento atual brasileiro, é preciso lembrar que nós temos uma democracia de 30 anos. Nós não conseguimos ainda o desenvolvimento econômico e social que desejamos e que merecemos, que o povo brasileiro merece. Porém, nós tivemos, eu penso, um amadurecimento político muito relevante. Nesses 30 anos de democracia, nós conquistamos estabilidade institucional, instituições que atravessaram crises sucessivas, desde o fracasso dos planos econômicos até escândalos de corrupção como Mensalão, Petrolão, impeachment de 2 presidentes da República eleitos pelo voto popular, sem que ninguém cogitasse de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Em segundo lugar, nesses 30 anos, nós conquistamos estabilidade monetária, derrotando a hiperinflação e superando o trauma de todos aqueles planos econômicos fracassados que geravam uma enorme litigiosidade. E, além disso, nesses 30 anos, o Brasil conseguiu uma expressiva inclusão social de mais de 30 milhões de pessoas que deixaram a linha da pobreza extrema. É verdade que a recessão dos últimos anos, estamos há quase 5 anos em recessão, levou uma certa quantidade de pessoas de volta para a extrema pobreza. Porém, ainda assim, o saldo é extremamente positivo. De modo que um dos livros que fizeram sucesso recentemente chamava-se
How Democracies Die, que saiu na versão em português como As Democracias Morrem. Eu acho que no Brasil nós poderíamos tranquilamente escrever como as democracias sobrevivem. Nós percorremos muitos ciclos do atraso em uma única geração e só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz que é viver sob um Estado constitucional e democrático com todas as suas circunstâncias, dificuldades e vicissitudes. Acho que nós temos problemas em muitas áreas, eu destacaria 3 dessas áreas. A primeira, o sistema político brasileiro, ele é extremamente caro e faz com que o financiamento das eleições esteja por trás de boa parte dos episódios de corrupção gorda no país. O sistema, ele tem baixa representatividade, é um modelo de voto proporcional em lista aberta em que o eleitor, no fim do dia, não sabe exatamente quem ele elegeu e o candidato não sabe por quem foi eleito. E, por fim, o sistema dificulta a governabilidade, permitindo a existência de uma miríade de partidos políticos, 33 atualmente, e mais de 70 na fila para serem criados. Os partidos políticos do Brasil viraram, com as exceções que confirmam a regra, um negócio privado e não é assim que se patrocina o interesse público. Eu sou defensor, eu e muita gente, de uma mudança do sistema eleitoral para o sistema distrital misto, que é o modelo basicamente praticado na Alemanha, com algumas adaptações e com grande sucesso. Não vou ter tempo aqui agora de explicar o seu detalhamento, mas vale a pena prestar atenção nesse sistema, porque ele é capaz de baratear o custo da eleição, de aumentar a representatividade, permitindo que o eleitor saiba quem é o parlamentar que representa o seu distrito, e ele induz à redução do número de partidos. Um outro problema que eu identificaria nesses 30 anos de democracia ainda não resolvido é, como já mencionei brevemente, uma corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada, produto de um pacto oligárquico, celebrado, a meu ver, por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal para apropriação do Estado brasileiro, quando não para saque do Estado brasileiro. A grande novidade que existe no Brasil e que me enche de fé e de otimismo é uma sociedade que, no entanto, deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu, como disse há pouco tempo atrás, essa enorme demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo, e porque eu acredito nesse processo histórico que vem de baixo para cima. Eu acredito que o Brasil está vivendo um processo profundo de transformação e de refundação. Não é um processo instantâneo. Ele leva mais do que uma geração. Mas esse trem já saiu da estação. As instituições têm que ser capazes de atender a essa demanda que existe na sociedade brasileira e derrotar a impunidade. Parte do problema da impunidade no andar de cima, a tolerância com o desvio de dinheiro, com a corrupção ativa, com a corrupção passiva, com o peculato, com as fraudes em licitações, é um pouco um fato constrangedor que aconteceu no Brasil. A boa parte da elite brasileira se comprometeu com esse modelo. Triste como seja, esta é a verdade. Elite política e elite empresarial. E, na verdade, hoje, quase toda a elite tem, ou boa parte da elite tem um parente, um amigo, um ente querido, quando não um parceiro que esteve envolvido em alguma coisa errada. E isso cria um enorme arco de alianças pela impunidade. Um arco que vai da esquerda para a direita sem nenhuma restrição ideológica. Portanto, nós precisamos romper o pacto oligárquico brasileiro e deixar
de aceitar o inaceitável. E o terceiro ponto negativo que eu diria desses 30 anos de sucesso da democracia brasileira são índices muito elevados de violência que nós ainda temos no Brasil, são as últimas estatísticas, mais de 60 mil homicídios em 2017. Tenho notícia de que esse número vem caindo, o que é uma notícia auspiciosa, mas não o suficiente. E são jovens os que morrem, geralmente jovens negros ou pardos com educação inconclusa. Portanto, é um genocídio o que nós praticamos no Brasil, com 60 mil mortos, se somar com os 40 mil que morrem em acidentes de trânsito, morrem 100 mil jovens por ano no Brasil de morte violenta. Parte dessa violência ligada aos homicídios está associada à política de drogas no Brasil. A política de combate às drogas não tem funcionado. Não importa o que cada um pense. Aos que defendem a descriminalização, aos que defendem o recrudescimento da repressão. Mas o que eu posso garantir é que o modo como esta repressão tem se desenvolvido não serve para nada, porque ela tem funcionado basicamente prendendo jovens pobres na periferia e entupindo as prisões com esses meninos que são primários e de bons antecedentes e ali ingressam numa escola do crime e saem muito piores do que entraram, sem que provoquem nenhum abalo no tráfico, porque no dia seguinte da prisão, aquele jovem já foi substituído pelo exército de reserva que existe. Portanto, é preciso mudar a política de tratamento das drogas no Brasil. Acho que nós precisamos de um debate amplo, aberto, sem preconceito, sem superstições, de quais são as soluções possíveis, quais são as alternativas que deram certo pelo mundo afora e procurar implementá-las aqui. E assim chegamos ao capítulo final dessa nossa conversa, dessa nossa atividade complementar, dessa aula para toda a comunidade em tempos de quarentena e de coronavírus e de cautela que impede que eu possa estar dentro de uma sala de aula com todos os alunos, o que verdadeiramente é uma pena, porque só quem é professor sabe a imensa troca de energia que é você estar com jovens começando a vida com idealismo, planos, projetos de excelência e como isso renova aos professores e como na vida a gente consegue aprender aquilo que ensina na medida em que precisa se colocar no lugar dos alunos. Eu sou pago, gostaria de dizer bem pago, para fazer aquilo que eu gostaria de fazer na minha vida. Pois eu gostaria de encerrar com 3 pactos que acho que nós precisamos celebrar no Brasil para derrotarmos o atraso histórico e promovermos a virada histórica de desenvolvimento e justiça social que nós precisamos aqui. Nesse momento polarizado do Brasil, repleto de fake news, eu acho que há uma agenda que poderia congregar a todas as pessoas, mesmo independentemente de ideologia. O primeiro pacto que acho que, ao olhar para o Brasil, nós precisamos celebrar, e logo, é um pacto de integridade. Um pacto de integridade que substitua o pacto oligárquico que tem vigorado até aqui. A integridade, ela vem antes da ideologia. Integridade não tem nada a ver com moralismo, com perfeccionismo, com punitivismo, tem a ver apenas com correção pessoal. A democracia tem lugar para todos, para liberais, para projetos liberais, para projetos conservadores, para projetos progressistas. Mas não há espaço para projetos desonestos de poder. Portanto, nós temos que começar este pacto da virada histórica brasileira com um pacto de integridade. Mas não é integridade para os outros,
Integridade começando consigo mesmo. O pacto de integridade, o nome é pomposo, mas ele tem só 2 regras. A primeira, no espaço público não desviar dinheiro. Segunda regra, no espaço privado não passar os outros para trás. Não desviar dinheiro e não passar os outros para trás. 2 regras elementares da vida civilizada que corresponderão à grande revolução brasileira, o ponto de virada histórica no Brasil. Esse pacto de integridade, a meu ver, depende de mudanças na ética privada, de as pessoas serem em si a mudança que desejam para o mundo, e mudanças no espaço público. Do legislativo se espera a reforma política que acabe com as demandas corruptoras do financiamento eleitoral. Do executivo se espera que os agentes públicos não se considerem sócios do Brasil, donos do Brasil, e que levem vantagem indevida em todos os contratos públicos e tomem decisões erradas porque estão levando vantagens indevidas. E depende do judiciário que não trate a criminalidade do colarinho branco, a corrupção, como crimes de menor importância. São crimes violentos praticados por gente perigosa. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, na falta de remédios, nas estradas que não são consertadas. Essas as demandas, eu imagino, que, dito de uma forma muito breve, se exigiria das instituições. O segundo pacto é um pacto de responsabilidade. E essa responsabilidade é tríplice: fiscal, econômica e social. Responsabilidade fiscal significa ter a compreensão de que foi o descontrole nas contas públicas que nos trouxe a esse momento difícil de prolongada recessão, desemprego e desinvestimento. O gasto prolongado acima dos limites da arrecadação, não importa quão generosa tenha sido a intenção, traz, em algum momento, inflação, juros altos, recessão e desemprego. A responsabilidade fiscal, ela não tem ideologia. Ela não é nem de direita nem de esquerda. A ideologia está na escolha dos gastos que se vão fazer. E aí sim, existem opções conservadoras, liberais ou progressistas. Porém, a responsabilidade fiscal não é nem de direita nem de esquerda. Ela é uma premissa básica das economias saudáveis. A segunda responsabilidade é econômica. Nós precisamos de menos Estado econômico, administrativo, burocrático e de mais livre iniciativa, mais sociedade civil, mais movimento social. Isso significa menos cargos em comissão, menos, mas muito menos. Só no plano federal tem mais de 20 mil cargos em comissão. Menos financiamento público, menos desonerações e subsídios equivocados para as elites extrativistas. Nós somos uma sociedade viciada em Estado e vamos passar por uma síndrome de abstinência, mas temos que enfrentar esse problema de um capitalismo que não sabe viver sem financiamento público e sem reserva de mercado. Capitalismo sem risco e sem concorrência não é capitalismo, é socialismo para ricos. O Estado que precisa ser diminuído é o Estado econômico, administrativo, burocrático. Não é o Estado social, mas é o Estado, por exemplo, que gasta 80% do gasto do Estado brasileiro vai com a soma previdência mais funcionalismo público. Não sobra dinheiro para os investimentos sociais. E aí, a terceira responsabilidade que nós precisamos ter num país como o Brasil é a responsabilidade social. Um país ainda marcado por
profunda desigualdade em que um percentual ínfimo da população detém a maior parte da renda, em que 1% detém 50% da renda. Aliás, o mundo vive uma crise de desigualdade, embora o Brasil seja um dos países mais desiguais do mundo. Há uma conta, acho que da Oxfam recente, 62 pessoas têm mais riqueza do que 3,6 bilhões de pessoas. Tem alguma coisa errada no mundo em que isso esteja acontecendo dessa forma. Portanto, no Brasil, se 5% da população detém 95% da renda, a injustiça, a desigualdade e a pobreza impedem o desenvolvimento sustentável, porque as pessoas precisam ter igualdade de oportunidades para terem acesso ao mercado e se tornarem trabalhadores produtivos e empreendedores e gente que vai fazer o país crescer. Um país não se torna desenvolvido com os padrões de ética pública e ética privada que nós praticamos aqui, como disse antes, nem tampouco com os padrões de desigualdade que nós ainda temos no Brasil. E o terceiro e último pacto é um pacto pela educação. Nós precisamos de um pacto suprapartidário de curto, médio e longo prazo em favor da educação básica no Brasil, trazendo para cuidar dela nomes institucionais, nacional e internacionalmente reconhecidos, que têm compromisso com esta pauta que é a pauta mais importante do país. E ao contrário de outras áreas, na educação nós já temos diagnósticos adequados e muita gente boa estudando educação no Brasil, instituições, organizações não governamentais, Fundação Lema, Fundação Ayrton Senna, Todos pela Educação, há documentos, eu recentemente escrevi um trabalho sobre educação básica, OCDE, Unesco, Banco Mundial, já há diagnósticos de quais são os principais problemas da educação no Brasil. São os seguintes. Primeiro, não alfabetização da criança na idade certa, que a partir desse ano passou a ser a segunda série. Segundo grande problema, evasão escolar no ensino médio. Cerca de 40% dos jovens não concluíram o ensino médio, o que significa, como disse, vidas menos iluminadas, menos esclarecidas, com trabalhos menos sofisticados e um risco imenso de cooptação por atividades criminosas. E, em terceiro lugar, um déficit de aprendizado. A criança termina o ensino fundamental ou termina o ensino médio e não adquiriu os conhecimentos básicos que deveria ter adquirido. E já há soluções pensadas para esses problemas, e eu vou mencionar algumas delas. A primeira, que vem sendo comprovada mundialmente com pesquisas relevantes, é educação infantil desde os primeiros meses de vida, desde os primeiros momentos da vida. As pesquisas confirmam que é nessa hora que o cérebro da criança é uma esponja. Essa é a hora de você dar à criança nutrição, respeito, afeto e valores e capacidades cognitivas. Portanto, primeira proposta de solução é ênfase em ensino de qualidade no primeiro momento da vida da criança. Segunda necessidade é a capacitação de professores, é tornar a carreira do magistério da educação básica mais atraente, o que significa não apenas pagar melhor, mas valorização institucional. Em terceiro lugar, escolas em tempo integral, que passe de 5 para 8 horas com atividades adequadas curriculares e extracurriculares. Há outros pontos, como o ensino profissionalizante, melhoria da gestão, não é só uma questão de dinheiro, é de gestão qualificada, terminar com as escolhas puramente políticas de diretores,
há um conjunto de propostas já amadurecidas a serem colocadas em prática. Quem acha que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. E aqui nós terminamos esse passeio, eu diria, por alguns temas da atualidade. Agradeço ao Uniceub o convite, a possibilidade de estar aqui com todos nessa aula que procura suprir, eu diria, as carências, as circunstâncias desse momento de quarentena em todas as instituições educacionais. E eu gostaria de terminar essa palestra, essa aula, essa conversa, um pouco unilateral, mas é o que era possível, com uma nota positiva que acho importante de compartilhar com todos. O Brasil, ele só começou verdadeiramente, eu penso, em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Sem demérito ao que aconteceu antes e sem demérito para a resistência das comunidades indígenas, a resistência dos escravos trazidos compulsoriamente para cá, o Brasil como projeto de país começa em 1808. Até 1808, acompanhem comigo, a infraestrutura existente no Brasil era de um penoso atraso. Os portos eram fechados e, portanto, não podia haver comércio internacional. Era proibida a existência de manufaturas na colônia. Era proibida a construção de estradas. Não havia dinheiro, não havia moeda. As trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravos e 98% da população era analfabeta. Essa era a infraestrutura do Brasil em 1808, há 212 anos atrás. Agora, um olhar sobre a superestrutura. Nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha uma Magna Carta desde 1215, protegendo direitos e liberdades. Nós fomos herdeiros, queridos como são e verdadeiramente são os nossos irmãos portugueses, do último país da Europa a acabar com a Inquisição, do último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, do último país da Europa a superar o absolutismo. E com aquela infraestrutura e esta superestrutura, em pouco mais de 200 anos, nós nos tornamos a 4ª maior democracia de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi um dos maiores sucessos do século XX. E, portanto, nós não devemos nos deixar hipnotizar pela fotografia do momento e pelas dificuldades dessa hora, porque nós temos uma história de muitas realizações para contar. E, portanto, eu gostaria de encerrar compartilhando a minha crença mais profunda, a de que a história é uma marcha contínua na direção do bem e do avanço civilizatório. Às vezes, olhando da superfície, a gente não consegue perceber isso. Mas mesmo nessas horas, a história está avançando como um rio subterrâneo no curso que deve seguir. E por isso eu tenho uma visão positiva, construtiva e otimista, eu penso, da vida. Até porque, numa passagem feliz de um vencedor do Prêmio Nobel da Economia, James Tobin, ele disse: o otimismo não funciona. Nada documenta que ele faça a vida ficar melhor. Mas o pessimismo funciona. Ele faz a vida ficar pior. E, portanto, acho que a gente deve ser realista e severo nos diagnósticos
para identificarmos os problemas, mas otimistas na ação e no esforço de construir um país. Tem muita gente boa em toda parte tentando fazer um país melhor. Aliás, a característica do Brasil é que quando você coloca as pessoas certas no lugar certo, tudo funciona bem. Portanto, nós precisamos de gente inteligente, honesta e idealista para fazer um país melhor e maior. E, portanto, o slogan com o qual eu mesmo me conforto nos momentos difíceis é o seguinte, e com ele eu encerro a minha apresentação. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, porque a gente na vida só tem poder sobre o que a gente faz. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. Muito obrigado. Boa quarentena para todos. Se cuidem, sigam o que dizem as autoridades sanitárias. Em breve nós sairemos dessa. Um abraço.